Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção chegarmos juntos a esse novo tempo, a segunda etapa do nosso seminário online da profundidade bíblica. 4 aulas que vão abençoar, impactar, tocar a sua vida. Vem chegando, vem se aproximando. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Eu quero orar com você agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao teu nome seja a honra, a glória, o louvor, a sabedoria. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, porque o Senhor tem nos aberto a porta da palavra. Eu oro para que nesse tempo agora, vidas sejam tocadas, abençoadas, transformadas, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao seminário online da profundidade bíblica. São 4 aulas extremamente especiais, aonde, em nome de Jesus, eu vou lhe ajudar a desenvolver o prazer pela leitura e pela interpretação da Bíblia, fortalecendo seu ministério, conquistando plenitude, constância na sua vida com Deus. Como vocês sabem, eu gosto de iniciar as nossas aulas com um versículo bíblico, até porque a Bíblia está no centro deste seminário, a Bíblia está no centro da nossa vida e é pela Bíblia no centro que nós lutamos nesses dias. Abra sua Bíblia em Salmos de número 119. De preferência, pegue a sua Bíblia de papel. Tenha contato com ela, passe as mãos. Você precisa se relacionar com a Bíblia. Procure um lugar reservado onde você seja menos requerido, menos incomodado para assistir com a gente essa aula tão especial e participar dela, porque você irá participar. Salmo de número 119, versículo de número 125, é a sua oração da aula de hoje. Sou teu servo. Dá-me discernimento para que eu conheça as tuas prescrições. Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Perceba que, desde os dias dos salmistas, já há um clamor pela busca do discernimento bíblico, que não é apenas uma questão de ter a Bíblia em mãos, de ter o mandamento em mãos, mas de orar pedindo ao Espírito Santo a capacidade de discernir a Bíblia, de interpretar, de conhecer, de se aprofundar. Eu quero que você acredite de fato que após esses dias de profundidade nas Escrituras, sua vida nunca mais será a mesma. E não é porque você está tendo um encontro com a Helena Raquel. É porque você está tendo um encontro com a Bíblia. E a Bíblia, ela é poderosíssima. E para aquecer, já vamos lá. Comece a comentar aí agora. Hashtag rumo à profundidade. Vamos lá. Rumo à profundidade. Você está assumindo esse compromisso com você, com Deus e com as pessoas que estão em sua volta. Eu gostaria de deixar algo muito claro aqui. Claríssimo, na verdade. Para quem serve a nossa aula e para quem não serve a nossa aula. A nossa aula não serve para quem não está disposto a aprender, a se aprofundar, a mergulhar, a viver essa experiência. A nossa aula
também não é para quem não está comprometido na sua evolução espiritual, na sua evolução como indivíduo, como cristão, como cidadão dos céus. E para finalizar, a nossa aula também não é para você que sabe tudo e acredita que não precisa aprender mais nada. Essas 3 classes de pessoas não devem permanecer aqui, porque essa aula não é para você. Agora eu quero dizer para quem é essa aula. E eu falo isso com o coração cheio de alegria, de temor de Deus e profundamente emocionada, porque eu sonhei com esse momento. Eu desejei esse momento. Esse momento, esse projeto, ele enche o meu coração de alegria, de satisfação, de temor do Senhor, porque ele foi desejado, ele foi sonhado. Viver isso com vocês. E é por isso que eu quero falar com propriedade para quem serve essa aula. Quem são as pessoas que devem estar aqui vivendo esse momento? Vamos lá? Número 1. Pessoas que querem aprimorar e evoluir o seu conhecimento bíblico a partir da leitura e da interpretação da Bíblia. Você quer melhorar? Essa aula é para você. 2. Pessoas que querem ser constantes e profundas, encontrando prazer na leitura bíblica. Você não quer ser um crente mecanizado, que lê pela imposição e pela obrigação? Essa aula é para você. 3. Gente que quer desenvolver e descobrir o ministério na prática. Gente que quer arregaçar as mangas. 4. Pessoas que querem superar o sentimento de incapacidade e celebrar a sua singularidade. E por fim, essa aula é para você que quer viver uma vida comprometida, com foco e resultado. Vamos juntos? Começou a nossa primeira aula de 4 aulas rumo à profundidade. E agora vamos trabalhar para o Senhor, né, meus irmãos? Vamos começar a ser agentes de transformação e não apenas pessoas transformadas. Eu gostaria que você se engajasse nesse momento a fim de que outras pessoas vivessem a mesma experiência que você tem vivido nas nossas lives e que você está vivendo hoje aqui. Uma das coisas que eu tenho tido como pilar no meu ministério é promover outros ministérios. Não há nada que eu queira viver sozinha. Tudo que eu tenho vivido em Deus, eu tenho vivido na expectativa de conduzir outras pessoas a viverem também. E eu tenho tido resultados muito poderosos nisso. Perceba, mesmo quando imediatamente a pessoa em quem investimos não corresponde positivamente, essa semente lançada no reino de Deus, de alguma maneira, sempre voltará. Por isso, você precisa compreender que generosos compartilham. É esse o nosso grito inicial para a nossa aula de hoje. Generosos compartilham. Eu vou te explicar como. Aqui, pelo YouTube, você pode começar a fazer esta aula chegar mais longe, apertando no joinha. Parece algo tão simples, tão pequeno, tão rápido, mas é importante. Aperte no joinha e essa publicação vai chegar mais longe. Inclusive, você pode ir além. Você pode começar agora a compartilhar este vídeo nos grupos que você participa no WhatsApp. Que tal conversar com o líder da sua igreja numa mensagem rápida e enviar agora
para o pessoal da sua igreja, para a turma da palavra, para aquelas pessoas que gostam de ser alimentadas por aquilo que edifica, clicando no botão compartilhar, inclusive aqui na página também. E não se esqueça de assumir isso, afinal, generosos compartilham. Agora eu quero lhe dar um conselho muito importante. Eu conheço na pele o drama da desistência. Começar coisas e nunca concluir. Como muitos de vocês sabem, eu tenho uma história de luta contra a obesidade mórbida. Eu cheguei a pesar próximo de 160 quilos. E eu conheci os métodos mirabolantes que propunham a solução do meu problema. E junto a eles, eu conheci também a força da desistência. Todas as vezes que eu iniciava um processo e desistia, era como se o poço que eu estava se tornasse mais fundo ainda. E as coisas só mudaram na minha vida emocional, física e espiritual, com outras experiências que eu posso relatar nas outras aulas, quando eu descobri o caminho da perseverança. A palavra é foco. Por isso não assista 5 minutos e saia, 10 minutos e saia. Eu tenho um conselho para você, eu tenho uma proposta para você. 4 aulas exclusivas. Homens e mulheres que desejam a profundidade ministerial, a profundidade bíblica, precisam fazer uma aliança consigo mesmo, uma aliança com a sua própria alma. Eu não sou daqueles que desistem. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Então, vamos juntos? Vamos comigo? Comente aí, eu vou até o fim. Hashtag Seminário Profundidade Bíblica. Hashtag eu não desisto. E eu já quero entregar uma palavra de fé. Em nome de Jesus, nós não somos daqueles que desistem. Você consegue discernir qual tempo nós estamos vivendo? Vivemos dias de avanço nas nossas igrejas. Conversões se multiplicam e cada vez mais necessitamos de pessoas habilitadas para cuidarem de outras pessoas. Cuidar não é fácil. Para cuidar de alguém não basta ser bem intencionado. Para cuidar de alguém é preciso estar bem preparado. Para cuidar de uma nova geração que se levanta, não basta ter um colo quente. O evangelho não é emocional. Não basta estar bem intencionado. É necessário estar habilitado. É necessário estar bem preparado. Ouça esses dados que eu vou compartilhar com vocês, meus alunos, aqui de forma exclusiva. De acordo com o IBGE, nos últimos 10 anos, o número de evangélicos no Brasil cresceu 61,5%, com 16 milhões de novos fiéis. É isso mesmo. Anote aí no seu bloco de notas. 16 milhões de novos fiéis. Esse crescimento explosivo, obviamente, também fez com que a quantidade de conteúdo, pregação, ensino cristão na internet crescesse. Se há uma demanda que cresce, obviamente a oferta também cresce. Uma pesquisa do Instituto Barna, nos Estados Unidos,
afirmou que 55% dos pastores acreditam que para uma igreja ou um ministério se tornar relevante no futuro, será indispensável, indescartável a necessidade de uma presença forte na internet. O que você pensa sobre isso? Como aluno do seminário da profundidade bíblica, você precisa aprender a questionar as informações e a pensar essas informações à luz do que a Bíblia diz. Tudo isso produzirá um contexto fértil. Sim, eu estou aqui na internet, mas também de muitos perigos. Muitos perigos. Existe hoje um excesso de informações na internet, muitas pregações, muitos pregadores com visões extremamente diferentes e gente por todo lado, olhando sem saber que direção tomar. Um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. E o que a Bíblia diz? Você conhece a Bíblia? Você sabe o que a Bíblia diz? Eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus porque milhares de pessoas estão enganjadas neste novo tempo, olhando conosco para a Bíblia. Profundidade ou superficialidade? Qual caminho você deseja tomar? Você ainda sabe o que é uma chave bíblica? Você ainda se dá o trabalho de pegar um papel, uma caneta e fazer anotações de versículos, relacioná-los, separando as palavras que você não compreendeu no texto para buscar o significado delas? Dá trabalho, mas é gostoso. Eu sei o que é chegar em casa com fome e precisar apelar para um aplicativo e pedir uma comida rápida. E nesse universo de necessidade, atendimento, rapidez, a gente acaba aplicando isso na Bíblia também. Eu quero convidar você a viver um novo tempo. Esses dias eu estive pensando se nós tirássemos pelo menos 2 horas por dia para não responder nenhuma pergunta sem inserir a Bíblia nisso. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia pensa, o que a Bíblia sugere e não apenas o que eu acho. Redobre sua atenção agora. O seu ministério, independente do seu trabalho, exige uma experiência mais densa, mas isso exige que você abra espaço para a experiência. Remova as futilidades, remova as limitações e use de forma abundante sua vida e os espaços abertos nela para que a Bíblia assuma o lugar de centralidade. Bíblia de papel aberta, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 5, leremos agora do versículo 12 ao versículo 14. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem é você? Em que ponto você está? Alguém que já é capaz de pegar um bife, cortá-lo, comer, saborear. O cristão que experimenta a profundidade bíblica é como está saindo do mingau
para a comida saborosa de sal. Você acha que depois que a criança começa a comer um purezinho, a comer uma carne desfiada, ela quer voltar ao que comia antes? Lá em casa nós temos uma foto bastante interessante do meu irmão, o pastor Eduardo Gonçalves, com um pão maior do que ele. Ele, de mais ou menos um ano e meio, segurando aquele pãozão nas mãos. Ele estava saindo da mamadeira para o sólido. É claro que ele não ia consumir aquele pão inteiro, mas na transição ele já sabia o que era melhor. Ai, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Tem gente aqui que vai ficar chata, sabe? Não vai aguentar mais papinha. Vai começar a sentir o prazer no que é ler, conhecer, anotar, pesquisar. Que quando alguém vier com macarrão instantâneo para você, você pode até comer um pouquinho para não faltar com a educação, mas você vai ficar imaginando. Eu acho que bom mesmo era um macarrão feito em casa, no molho do frango. Meu marido não pode ouvir isso, superficial, para aquilo que é profundo. Recebemos um chamado. Eu quero falar algo aqui que eu considero muito importante e que tem causado certa confusão em algumas mulheres. Ministério e família. Sabe quando você percebe que vai tocar num assunto que mexe em muita coisa? Crenças, mito, mentira. Eu sou esposa, eu pretendo ser mãe. Gente, eu tenho que respirar fundo para dizer isso. Para mim não é fácil, mas eu preciso dizer. Mas ser esposa não é o meu ministério. Ser dona de casa não é o meu ministério. Ser esposa é algo maravilhoso, é algo lindo, mas que não supre o seu chamado ministerial. Agora, eu recebi um ministério do Senhor, eu tenho um chamado e você precisa descobrir qual é esse chamado, ou então esse chamado vai descobrir você. Não, eu estou cuidando dos meus filhos, limpando a minha casa, eu organizo as prateleiras com as cores dos copos. Filha, isso não é ministério. Isso honra o Senhor, isso honra a sua família, isso dignifica a sua condição de mulher, de esposa, mas isso não é ministério. Sabe qual é o nosso grande desafio? Equilíbrio. Encontrar o tempo para honrar a nossa família e encontrar o tempo para servir no ministério que o Senhor nos confiou. Eu entendo que uma mãe de 5 crianças pequenas, durante um tempo, vai dedicar-se de forma muito maior a isso do que a um ministério. Mas eu não posso dizer para esta mulher, não cante mais, não pregue mais, não ensine mais, não discipule mais, porque ser mãe é o seu ministério. Seja mãe, seja esposa, seja filha, viva familiarmente a plenitude dessas relações. Mas leia a Bíblia, conheça a Bíblia, pergunte a Deus onde Ele deseja mais usar a sua vida e viverem também fora do âmbito familiar um lindo e poderoso ministério. O que tem a ver ministério e palavra, ministério e Bíblia? O exemplo que eu quero utilizar é da águia. Asa direita e asa esquerda. São 2 asas. Não há o mais importante, o menos importante, para que você tenha um ministério eficiente, dinâmico, relevante. Você precisa se equilibrar. Ministério e palavra. Sem palavra, não há ministério. Diante desse crescimento previsto para os próximos anos e já vivido nos últimos anos, sim,
É urgente a necessidade do resgate da palavra, do resgate. Precisamos trazer o livro de volta às nossas reuniões familiares, às pregações de domingo, aos cultos semanais, aos encontros jovens, aos intervalos nas nossas escolas e nos nossos locais de trabalho. Eu oro para que Deus levante agentes comigo, que segurem o livro na mão, que abracem o livro junto ao peito e que declarem, através da igreja brasileira, para o Brasil e para o mundo: nós queremos a Bíblia de volta. Nós queremos o livro no centro. Ainda mais num tempo em que os sinais revelam que a volta de Cristo está tão próxima. Quem nos pode garantir que ele não voltará nas próximas horas? Precisamos do livro. Preste atenção. Por que nós somos o povo do livro? Porque esse é o tempo. Folhas de papel. Imagine o que nós não podemos conquistar com as ferramentas que nós temos hoje. Qualquer pessoa pode pegar o smartphone, virar a câmera do seu celular e ler um salmo da Bíblia e postar. Qualquer pessoa pode enviar um versículo da Bíblia para alguém. Gente, nós temos o livro na mão e temos as ferramentas para fazer esse processo acelerar. Precisamos colocar a mão no arado mesmo e não olhar atrás. Se é o tempo do resgate da centralidade bíblica no Brasil e no mundo, eu quero ser agente disso. Precisa de alguém? Eu estou aqui. E eu sei que você está aí para vivermos um avivamento pela Bíblia. Você já viu a cena de vídeos missionários onde a Bíblia chega em lugares em que as pessoas não têm a possuí-la, comprando em uma editora, comprando em uma livraria? As crianças correm ávidas por receberem a Bíblia, adultos, velhos. Como temos tratado a nossa Bíblia? Você já abraçou a sua Bíblia? Bom, essa aqui bem usada é a que eu mais tenho usado. Eu quero que você entenda que ela precisa ser usada e que quanto mais você a usa, mais amor você está demonstrando por ela. Eu não solto a palavra. Decidir caminhar com a Bíblia tem sido um dos maiores desafios da minha vida. Tem sido uma das maiores alegrias da minha vida. Decidir pela Bíblia também tem sido um dos maiores atos de resistência que eu tenho mantido todos os dias. Acredite, algumas pessoas acreditam que podem chegar mais longe sem a Bíblia. Elas só não permanecerão de pé muito tempo sem a Bíblia. Uau! Falar da Bíblia é sempre muito importante. Nós estávamos apenas introduzindo a nossa aula para esse momento que viveremos agora. Papel e caneta na mão. O ponto alto da nossa aula começa agora. Em nossa primeira aula especial, vamos falar sobre 3 mentiras que lhe contaram e que lhe impedem de alcançar a profundidade bíblica e ministerial. Mentira número 1. É possível ser crente sem conhecer a Bíblia. Bom, eu recebi muitas perguntas pelo Instagram nesse período em que estamos envolvidos com o seminário da profundidade bíblica.
E algumas pessoas relatavam histórias com o coração, sabe, aberto, onde elas acreditavam que apenas os pastores precisavam conhecer a Bíblia. Pessoas que disseram, eu sou crente, mas eu não conheço a Bíblia. Oi, é crente no quê, então? Se ser crente é estar convertido à pregação do Evangelho, quem não conhece o Evangelho está convertido no quê? A quem? É por isso que quando a liderança Y cai, um grupo de pessoas caem também. E por que essas coisas acontecem? Porque colocamos em nossa mente que profundidade bíblica é só para pastores. Que ler a Bíblia todo dia é coisa de religioso. Gente, essa questão de religiosidade está muito longe da nossa geração. Há muita superficialidade para alguém ter medo de se tornar religioso. Para nos tornarmos religiosos, falta muito. A maioria lê uma linha, tira uma caixinha de promessa. Sabe quando eu descobri o peso disso? Foi em um dos nossos vídeos iniciais, quando a gente fez aquela encenação, né, da pessoa abrir a Bíblia e procurar o versículo ali, achar que Deus estava falando com ela. Ora, vocês não têm noção do número de pessoas que me enviaram textos imensos defendendo essa prática. Não, mas Deus fala do jeito que Ele quer. Deus fala comigo assim, inclusive Deus fala com você, se Ele quiser, até usando frases de caminhão. Agora, não é por isso que eu vou perder o meu entendimento de que a Bíblia é um livro completo. E de que para ser um cristão, eu preciso conhecer a Bíblia. Sem desespero, sem culpa. É um caminho progressivo, mas é um caminho que eu preciso iniciar esta trajetória. A Bíblia não é uma ferramenta pastoral. A Bíblia é uma ferramenta cristã. Escreva isso, por favor, você que está anotando aí no seu caderno, no seu bloco de notas. A Bíblia não é uma ferramenta pastoral. Ela é uma ferramenta cristã. Abra sua Bíblia de papel. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ouça o que a Bíblia diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Agora você vai sublinhar, para que o homem de Deus, sublinha aí, homem de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo não disse para que o pastor, para que o diácono, para que a missionária, para que a bispa, mas para que o homem de Deus, o novo homem, o homem regenerado, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Preparados para uma informação poderosíssima que vocês vão receber agora? Crentes que não conhecem a Bíblia de forma íntima e profunda enfrentam algumas consequências. Quer anotar? Vamos lá. Perda da vontade de viver em comunidade. Sintoma de crentes não bíblicos. Perdem a vontade de viver em comunidade. Para quê? Porque é um sintoma. Facilmente são convencidos por falsos profetas, falsas profecias e falsas doutrinas. Qualquer papinho de internet leva ele. Qualquer pregação mirabolante. Gente, pelo amor de Deus. É cada loucura. Quando, na verdade, bastava pegar a Bíblia, folhear. Isso aqui está escrito? Não. Então, se não está escrito, não é verdade.
Terceiro sintoma: dificuldade em discernir a voz de Deus. Foi Deus quem falou? Foi Deus quem falou? Foi Deus quem falou? Crentes bíblicos têm facilidade em discernir a voz de Deus. Dificuldade, preste atenção, exagerada frente às provações. Ser provado é fácil? Não. Passar por aflições é algo fácil? Não. Só que o crente que não é bíblico, ele é exagerado. Eu vou morrer. Eu não aguento mais. É o fim do mundo. Estevão está perto de ser apedrejado. Gente, é muito equilíbrio. A Bíblia traz muita graça para a vida da gente. Você conhece um crente bíblico na UTI, você conhece um crente bíblico frente à notícia da morte de alguém, você conhece um crente bíblico diante de uma falência, do roubo abrupto de um patrimônio. Não é que ele não sofra, não é isso. Estevão vai ser apedrejado e ele faz discurso, gente. Ele está na iminência da morte e ele consegue relatar boa parte da história bíblica do Antigo Testamento de cor. A gente quer cancelar a agenda, quer ligar para pastor para dizer: domingo eu não vou dar aula na escola bíblica dominical porque falaram mal de mim essa semana. Estevão sabe que vai morrer e está relatando a história bíblica porque um crente bíblico enfrenta as tribulações num outro nível. Um outro sintoma de crentes que não leem a Bíblia de forma profunda é que eles não conseguem fazer novos discípulos. Para eu fazer discípulos, eu preciso ter sido e ainda ser discípula. Só discípulos fazem novos discípulos. Crentes que não leem a Bíblia não fazem discípulos. Crentes que não leem a Bíblia de forma profunda se tornam divulgadores de falsas doutrinas. Sabe aquela pessoa sem noção do grupo da família, do grupo da igreja, que pega aqueles vídeos Deus me livre, misericórdia e coloca lá? São crentes que não são bíblicos. Porque se eles lessem a Bíblia, ao assistirem tais vídeos, eles mesmos detectariam que estão diante de uma mentira. Mas eles são divulgadores de mentiras, porque eles não têm o filtro. A Bíblia é o filtro que revela a verdade de Deus. Sintoma de quem não lê a Bíblia profundamente: desânimo, falta de alegria, falta de energia, abatimento, falta de perspectiva do futuro. É aquele crente da orelhinha caída assim. Ele está sempre murcho, porque ele não tem vitamina. O que vitamina a vida do crente é a Bíblia. O que alimenta o crente é a Bíblia. O que fortalece o crente é a Bíblia. Se você puder, daqui a pouquinho, dê uma olhada no espelho, você vai ver que você está até mais corado. Você está mais coradinho depois das aulas, porque a Bíblia vai mudando a fisionomia da gente, a Bíblia vai melhorando a gente. E agora, as boas notícias. O que certamente começou a ser desenvolvido em você nas nossas lives de aquecimento, agora na nossa primeira aula, e o que vai se tornar uma rotina para você daqui para frente. Como vivem os crentes que leem a Bíblia? Uma pesquisa realizada pelo Instituto do Engajamento Bíblico, que fez um teste com 40 mil pessoas de 8 a 80 anos. Ai, que delícia, gente! De 8 a 80 anos. Atesta que crentes que leem a Bíblia pelo menos
4 vezes por dia. O sentimento de solidão cai em 30%. Tô sozinho. Aí fica, né? Né, moço? Moça. Fica com os sem noções aí da vida, porque tá sozinho. Mas se lê a Bíblia, a solidão não lhe escraviza a nenhum relacionamento, porque você tem a Bíblia. Problemas com raiva caem 32%. Crente raivoso é porque não está lendo a Bíblia. Quem lê a Bíblia vai ficar mais tranquilo. Amargura em relacionamentos cai 40%. Gente do céu, é muito bom ler a Bíblia. Alcoolismo cai em 57%. Ou seja, é por isso que casas de recuperação no Brasil introduzem a leitura da Bíblia como prática terapêutica. Eita mundo, estou me lembrando do apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Sentimento de estagnação espiritual cai em 60%. Mesmo que você não esteja em exercício ministerial, fazendo coisas grandiosíssimas, mas lendo a Bíblia, o sentimento de estagnação já vai sendo dissolvido, porque você já se sente em movimento no reino de Deus. Contato com a pornografia cai em 61%. Tanta gente me manda mensagem falando sobre pornografia. Eu não sei, tem coisas que eu só comecei a descobrir da vida depois que eu passei a interagir com pessoas na internet. A internet tem sim o seu lado positivo, tanto é que a gente está aqui, né? Fazendo esse trabalho. Eu, por exemplo, gente, não sabia da incidência de pornografia entre mulheres. Eu não conhecia esse dado. Eu não conhecia. Para mim, eu vou falar a verdade, tá? É como a gente tem construções aí por causa de ignorância. Para mim, pornografia era coisa de homem. Meninas pedindo ajuda em desespero. Pastora, eu sou escrava da pornografia. Será que essa mocinha, esse rapaz, esse homem, esse chefe de família que está tendo a família destruída, essa esposa que também já se tornou escrava da pornografia, se trouxer a Bíblia para essa casa, a Bíblia para essa família, contato com a pornografia cai em 61%. E os outros 39%, pastor, os outros 39% vai ser decisão, tratamento terapêutico, o que necessitar, mas a Bíblia já te salva em 61%. Um cristão comprometido com a leitura da Bíblia ainda tem mais 2 benefícios. Evangelismo aumenta em 200%. Evangelismo aumenta em 200%. Quando você lê a Bíblia, a chama arde no seu peito e você quer falar. Eu acho lindo, gente, meu pai, porque meu pai evangeliza até a mim. Como ele lê a Bíblia, ama a Bíblia, se ele sentar comigo, ele começa a pregar para mim. Aí eu falo, tá bom, pai, tá bom, tá bom. Você vai começar a ter a necessidade de falar da Bíblia para outras pessoas. E então, o discipulado aumenta em 230%. Essa nossa geração órfã de discipuladoras, órfã de discipuladores, órfã de pais espirituais, será discipulada por você, por mim, na medida em que nós amarmos e lermos a Bíblia. Esses são alguns pontos benéficos da leitura da Bíblia. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Se amanhã a Bíblia fosse tirada de você, tirada das nossas mãos, tivemos muito tempo com ela, muito. O que aprendemos dela, o que guardamos dela, seria o suficiente? Quanto você teria armazenado da Bíblia na sua mente? Numa possível perseguição religiosa onde as Bíblias fossem retiradas de nós. Deixa eu fazer uma brincadeirinha com você. Se na hora
que você estiver pregando, o seu tablet ou o seu iPad apagarem ao terminar a bateria, você toca o barco ou agradece a oportunidade e entrega em nome de Jesus? Quanto temos da Bíblia em nós? Eu espero que nunca tenhamos a experiência de ter a Bíblia tirada de nós por uma perseguição. Mas acredite, existem outros infortúnios. Eu me lembro da história da irmã Almerinda. Ela não nasceu deficiente visual. Ela perdeu a sua visão já idosa. E vez ou outra, alguém ia visitá-la. Inclusive minha mãe e minha avó chegaram a visitá-la. E ela passou muito tempo com a Bíblia. E ela aproveitou muito bem o tempo que ela passou com a Bíblia. E quando ela não podia mais ler a Bíblia, que as irmãs iam lá para visitá-la, ela tinha a Bíblia aqui. Aqui. E ela recitava textos bíblicos de quando ela podia enxergar, de quando ela pôde ler a Bíblia. Eu não quero depreciar você. Por favor, não tome isso como acusação, tome isso como uma sacudidela. Num país que você não possa usar a Bíblia, você só vai recitar o Salmo 23 e 91? Numa UTI sem poder usar a Bíblia, quais textos bíblicos você poderia orar no seu espírito? Ainda que você não tenha habilidade para decorar, mas para conhecer qual história bíblica você pode contar para o seu filho. E vai se desculpar a vida inteira dizendo, eu não tenho cabeça para isso. O quê? Você sabe usar smartphone, você acompanha telenovela, você sabe o final do filme antes do final chegar. Sua mente é privilegiada. Você só precisa amar a Bíblia. Tratar a Bíblia como você trata a sua receita de bolo, com empenho. Por isso você faz o melhor bolo da sua família. Tratar a Bíblia como você trata a sua casa. Por isso sua casa, embora seja humilde, é limpa, é cheirosa, é agradável. Tratar a Bíblia como você tem tratado o seu trabalho de conclusão de curso. Que você fura festinhas. Você deixa de sair com os amigos, até culto de domingo você já deixou de ir, porque você tem que concluir o seu trabalho. E a Bíblia? Leve a Bíblia a sério. Ou nunca alcançaremos a profundidade bíblica. Ninguém me ajuda. O que é isso aqui? Eu estou ajudando você e eu quero lhe ajudar a chegar bem mais longe. Talvez se eu tivesse tido um pouco mais de ajuda externa no início da minha caminhada com a Bíblia, eu tivesse errado menos, eu tivesse acertado mais, eu tivesse perdido menos tempo. Aproveite essa porta de oportunidade e vamos juntos. Eu concluo essa primeira parte dizendo que luz para os meus pés é a sua palavra. Não existe ministério sem palavra e não existe guerra sem espada. Um ministério bem-sucedido é fruto de disciplina e intimidade bíblica bem-sucedida. Vamos para a segunda. Segunda mentira que nos contaram e alguns de nós acreditamos. Quanto mais Bíblia você lê, mais frio você fica. De onde saiu isso, minha gente? Em função de termos uma teologia tradicional muito densa, muito profunda, e que às vezes, acaba colocando a espiritualidade um pouco de lado, em segundo plano. Existe no meio pentecostal uma ideia totalmente equivocada de que estudo significa frieza. Essa ideia, ela não é só equivocada, como ela é maligna. A Bíblia não pode esfriar ninguém.
Porque a Bíblia é fogo. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. A Bíblia não esfria. A Bíblia aquece. Existe uma frase, um pensamento que está entre os que eu acho mais preciosos sobre o conhecimento de Deus. Um dos maiores cientistas do século XIX, Louis Pasteur, diz o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus. Você não precisa ter medo das faculdades, dos livros, da filosofia. Tem até quem tenha medo da teologia. Quanto mais ciência eu tiver, maior será a ideia clara, nítida, de que há um Deus que tudo governa. Ciência, conhecimento, sabedoria, busca, não afasta o homem de Deus. Eu já ouvi de tudo sobre esse assunto. Uma pessoa que lê muito a Bíblia se torna ateu. Impossível. Isso é mentira. Se alguém se tornou ateu depois de ter lido a Bíblia, é porque ele está lendo a Bíblia de forma errada. Ele leu a Bíblia investigando, inquirindo. Ele leu a Bíblia a fim de desmenti-la, não com o coração inclinado para ouvi-la. Na Bíblia, a forma que você lê é mais importante do que o quanto você lê. Com que coração você lê, com que alma você lê, como você se entrega enquanto você está lendo. Eu sou autora de alguns livros e se alguém adquirir um livro meu, por exemplo, e estiver lendo nesse momento no Suriname e a pessoa ler uma frase do meu livro e não entender, ela lê de novo. E se ela não entender, ela lê de novo. E se ela não entender, vai ficar sem entender. A Bíblia não. A Bíblia é o único livro que é lido na presença do autor. Então, quando você não entende, o autor está ali para te ajudar. Quando você não compreende, o autor está ali para te conduzir. Quando você acha que é impossível, o autor está ali para te motivar. Não desassocie oração da leitura bíblica. Ore quando estiver lendo. Ore após ter lido. Ore antes de ler. E converse com Deus enquanto você estiver lendo. A Bíblia não esfria. A Bíblia aquece. Pegue sua Bíblia de papel aí. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versos 44 ao 46. Atos dos Apóstolos 10, do 44 ao 46. Ainda Pedro falava essas coisas. Que coisas? Bíblia. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Bíblia pregada, poder do Espírito Santo derramado. Vamos nos livrar de tantos acessórios culticos, tanta forçação de barra para ver se o Espírito vem. Como se o Espírito Santo estivesse numa outra dimensão e precisasse ser acordado pela nossa performance. Pastor, pastora, você que está comigo, líder, pregue a Bíblia. Quando a Bíblia é lida, pregada, anunciada, o poder do Espírito Santo, ele se manifesta. Agora, as pessoas dizem, bom, eu não leio tanto a Bíblia assim porque eu não tenho agendas,
ou eu não leio tanto a Bíblia assim porque eu não pretendo evangelizar ninguém agora, eu não tenho lido profundamente a Bíblia porque na minha igreja só os pastores principais falam ao microfone. Bom, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Então eu vou dizer bem devagar. Muitas pessoas querem ter para depois ser. Quando na verdade primeiro você é e depois você passa a ter. Se torne, seja, e não espere que as oportunidades apareçam para que depois você busque o conhecimento. Por que você tem medo de quem lê a Bíblia? Eu estou me lembrando quando Jesus esteve com os discípulos que ele encontrou no caminho de Emaús. Eles não sentiram um gelo no peito. A Bíblia diz que a experiência que eles tiveram foi que lhes aquecia o coração enquanto ele lhes falava. A Bíblia vai incendiar o seu ministério. Se prepare para viver essa transformação. A Bíblia é a sua espada e o ministério é o seu campo de batalha. Então vamos juntos com a Bíblia. Terceira mentira que contaram a você que lhe impede de ter profundidade bíblica. A mentira como vem. Você não precisa ler a Bíblia toda. Na maioria das vezes, os nossos grandes problemas são frutos da incompreensão bíblica. E esta incompreensão bíblica nasce de termos lido a Bíblia de forma incompleta. Quando você lê a seguinte declaração: nenhuma das enfermidades que pus sobre os egípcios porei sobre vós, porque eu sou o Senhor que te sara, de forma isolada, você pode acreditar que um cristão jamais ficará doente. Isso é uma verdade? Não. Mas se torna uma verdade para quem lê a Bíblia de forma incompleta. Quando você lê a Bíblia de forma incompleta e encontra Raabe mentindo acerca dos espias que estiveram em sua casa, você pode acreditar que crentes mentem e que a mentira é louvada. Mas quando você lê a Bíblia num todo, você descobre o quanto a mentira é maléfica. Inclusive na dispensação da graça, Ananias e Safira morrem porque estão tentando mentir ao Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia de forma incompleta, você acredita que todos os crentes vão ser ricos. Outras vezes você acredita que a pobreza é louvada. Mas quando você lê a Bíblia de forma completa, você vai perceber que a Bíblia é uma construção de muitos tijolos e não de apenas uma parede. Se algo não faz sentido em uma parte da Bíblia, é porque ainda não encontramos a resposta em toda a Bíblia, porque tudo na Bíblia faz sentido. Eu li uma coisa na Bíblia e não fez sentido. Leia a Bíblia toda e você conhecerá toda a vontade de Deus para você. Nesse seminário de profundidade bíblica, eu quero lhe dizer que é possível ler a Bíblia toda. Você pode começar com pequenas porções diárias até que você tenha lido todo o livro. Bom, eu sou muito questionada por amar o Antigo Testamento, por buscar me especializar no Antigo Testamento, por pregar o Antigo Testamento, por buscar interpretar o Antigo Testamento. E eu gosto de responder a essas pessoas que Jesus pregou o Antigo Testamento, que os apóstolos pregaram o Antigo Testamento. Por que eu não vou pregar o Antigo Testamento? Havia um pastor que vez ou outra era questionado por uma irmã. Essas irmãs que questionam pastores e esses pastores que são questionados por irmãs, esses relacionamentos bem igrejeiros, né, que a gente conhece. E às vezes ele pregava alguma coisa e a irmã, meio simples, chegava e dizia: pastor, mas em tal lugar da Bíblia está escrito... E o pastor dizia: irmã, isso já passou.
Esqueça isso. A irmã saía. Em um outro momento, pastor, a Bíblia... Irmã, isso já passou. Algumas intercorrências e sempre a mesma resposta. Isso já passou. E depois de certo tempo, essa irmã adoeceu. E o pastor foi visitá-la. O pastor chegou um pouco apressado e sem a Bíblia, mas disse: irmã, estou aqui para orar com a senhora, mas antes vamos ler um texto da Bíblia. Me empreste a sua Bíblia para que eu possa ler um texto com a senhora. E quando o pastor pegou a Bíblia da irmã, a Bíblia estava fininha. E ele perguntou: irmã, o que aconteceu com a sua Bíblia? E ela disse: eu arranquei as páginas que o senhor disse que eu não precisava considerar mais. Tomara que seja uma ilustração e não uma história verídica. Mas o que ficaria da nossa Bíblia se nós tirássemos o que não nos agrada, o que nós não concordamos, o que preferíamos que Jesus não tivesse dito, o que acreditamos que é difícil demais para compreender? O que sobraria dela? Leia a Bíblia de forma completa. Helena, começo por onde? Contrariando a opinião da maior parte dos especialistas, eu vou dizer, comece pelo livro do Gênesis. Porque é ali que a história começa. Podemos evoluir? Vem comigo! Nós somos o povo do livro, nós somos a turma da palavra. Ouça o que eu vou ler para vocês agora. Um texto sem contexto é pretexto para heresias. A heresia é o caminho daqueles que ignoram uma parte da palavra para enfatizarem a verdade que eles defendem. O herege usa textos bíblicos. O falso profeta usa textos bíblicos e eles amam usar a Bíblia, inclusive na mão. Olha aqui, tá escrito, tá escrito. E o crente bobinho vai olhando, realmente tá. Só não é toda a verdade. Leitura bíblica parcial, ministério parcial. Leitura bíblica completa, ministério completo. Gente, chegou um momento muito especial da nossa aula, muito especial mesmo. Meu coração está assim em festa, porque eu tenho certeza que esse momento vai abençoar a vida de muita gente. Aquele momento de nós entendermos que teorias são importantes, mas a prática é transformadora. A prática é transformadora. Mentiras quebradas? Quebradas. Vamos então à prática. Eu tenho uma tarefa, duas tarefas para vocês. Eu gostaria que você compreendesse a importância dos nossos grupos WhatsApp. Estar ali naquele ambiente, conectado, pensando junto com outras pessoas, é algo especial para você. Por isso, se mantenha em nossos grupos. O que vem sendo derramado aqui e o que vem sendo derramado lá são elementos importantes para esse novo tempo que está começando na sua vida agora. Esse momento é um momento muito importante da nossa aula, mas é muito importante mesmo. Eu e toda a minha equipe estamos muito comprometidos em tirar você da zona de conforto e te levar para um outro nível ministerial, um outro nível em Deus. Só que você não pode ficar nas nossas aulas só ouvindo. Você precisa praticar. Você lembra do seu tempo no ensino fundamental, no ensino médio, o quanto era importante os exercícios, os trabalhos? O é ainda mesmo quando chegamos no nível superior. A vida, ela precisa ser vivida na prática e não apenas na teoria. Então, vamos lá? Eu preciso que você, agora, nesse momento, escreva
o nome de 5 pessoas. E essas 5 pessoas, calma, são pessoas que você gostaria de inspirar, ajudar e influenciar. Normalmente, quando pensamos em 5 pessoas, pensamos em pessoas que são influências para a gente. O que é muito legal, em algum momento mais adiante a gente vai conversar sobre isso. Mas agora é diferente. Agora você vai montar a sua turma da palavra. Assim como eu estou aqui disposta a servir nesse seminário online gratuito para abençoar você, você precisa se levantar para abençoar alguém. Anote o nome de 5 pessoas que você deseja abençoar, ajudar e influenciar. Fez isso? Pode ser um amigo, pode ser alguém da família, pode ser um discípulo, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um parceiro ministerial, desde que não seja alguém que esteja já com você aqui na nossa aula. Pensou? Concluiu? Agora você vai precisar, assim que a nossa aula terminar, criar um grupo no WhatsApp com essas 5 pessoas. Você e essas 5 pessoas. Uau, gente! Isso vai ficar lindo demais. Demais. Estou muito emocionada. Saber que você vai reproduzir. Que agora o professor é você. 5 pessoas. Cria o grupo no WhatsApp. E com essas 5 pessoas que você criou, esse grupo, você já vai enviar a primeira mensagem dizendo que você está participando de um seminário online de profundidade bíblica e que você quer compartilhar com elas as coisas que você tem aprendido. A partir de agora, você vai alimentar essas 5 pessoas. Você vai enviar versículos bíblicos. Você vai enviar uma palavra de oração. Você vai desafiá-las a ler um texto da Bíblia com você e você vai dizer a elas o que você aprendeu. Chega! Chega de um ministério que nunca começa. Chega de um ministério que não tem o seu start. É agora. Começa hoje. Começa aqui. Começa com 5 pessoas. Eu estou falando nesses dias a milhares de pessoas. Mas eu quero dizer a você que quando Deus me chamou, 1º de dezembro de 1994, eu comecei um círculo de oração com 17 pessoas. 17 pessoas que eu chamei pelo orelhão da padaria em frente à igreja. 17 pessoas. Alguns dias iam 10, 30, 5, 9, 60. E um dia, uma pessoa da minha família que me marcou pela história, mas não pelo ressentimento, porque isso não dói, chegou e me viu lá dentro com aquelas 5 pessoas, 4, 3. Eu não me lembro quantas tinham nesse dia, mas eram pouquíssimas. E ela disse o seguinte: tá lá, feito uma doida, gritando para 4, 5 pessoas. Hoje eu estou aqui com você, falando para milhares de pessoas. Aceite os pequenos começos, honre os pequenos começos e Deus fará coisas grandes na sua vida. Você pode aproveitar e convidar essas 5 pessoas para estar com a gente na próxima aula. E eu quero muito que nos comentários, na próxima aula, você digite o nome dessas pessoas e diga: elas estão comigo. Elas fazem parte do meu grupo
no WhatsApp. É muito importante que das 5 pessoas que você já selecionou, você eleja uma entre as 5, para um caminho mais próximo, para um caminho mais estreito. Esta pessoa selecionada é alguém que você fará uma ligação, vai se colocar à disposição, vai saber o que ela precisa para melhorar a jornada dela com Deus. Você vai alimentar os 5, vai derramar de forma criativa tudo que Deus colocar no seu coração, fazer pequenos vídeos, textos de mensagens, mas com uma você vai caminhar um pouco além. Estou preparando uma surpresa incrível para aqueles que toparem esse desafio. Vamos lá, pessoal! É a hora da hashtag. Coloque aí, hashtag pela Bíblia no centro. Nós estamos nos levantando, é por esta causa, gente. Pela Bíblia no centro. Vamos lá, todo mundo participando. Nós vamos criar juntos um movimento pela centralidade da Bíblia. Deus nos chamou, gente. Deus nos chamou. Milhares de pessoas poderiam estar aqui no nosso lugar, mas Deus nos chamou. E nós vamos começar um movimento pela centralidade da Bíblia. E você não pode ter vergonha disso. Você tem que assumir esta bandeira e quando alguém lhe perguntar, você vai responder: eu faço parte de um movimento pela centralidade da Bíblia. Eu acabei de confiar uma tarefa a você e talvez aí estejam borbulhando 1000 coisas na sua mente do tipo: mas pastora, por que eu tenho que fazer isso? Mas pastora, eu tenho vergonha. Helena, eu vou entregar o que lá? Como é que eu vou discipular 5 pessoas, ajudar 5 pessoas? Ouça, por favor. Eu quero lhe desafiar a não reter o que você tem recebido aqui. Você está muito perto de receber algo novo. E para receber algo novo, eu preciso entregar o que eu tenho recebido. E se rirem, e se não entenderem, acredite, a maior parte das pessoas estão orando para que Deus levante pessoas como você, que também queira ajudá-las. Esse é o seu treinamento. Um treinamento na prática para você se tornar um membro desse movimento pela restauração da palavra. Não é uma camiseta, vista a camiseta que você faz parte do movimento pela centralidade da Bíblia. Não, é mais. Quando você monta esse grupo, quando você entrega para este grupo, você está praticando esse treinamento, você está num treinamento. E sabe qual é a sensação que você terá? Mesmo com poucas pessoas, eu comecei. Mesmo com poucas pessoas, eu dei o primeiro passo. Jesus começou com 12. Onde Jesus não pode levar você? Há uma outra razão também para que você faça esse grupo no WhatsApp com essas 5 pessoas e siga as nossas instruções. Porque quando você assume um compromisso público, você tem menos chances de desistir. Deixa eu dizer a você que apacentar pessoas não é uma tarefa fácil, pregar não é uma tarefa fácil. Eu já estou servindo no ministério há quase 3 décadas e algumas vezes o meu compromisso com as pessoas foi fundamental para que eu não desistisse. Aqui mesmo na cidade onde eu sirvo como pastora, nós vivemos momentos muito difíceis. Muito difíceis. E uma das coisas que nos fazia continuar era olhar para aquelas pessoas e perceber que elas estavam com a gente, que elas acreditavam na gente. Não era mais só por nós e nem só por Deus. Preste atenção nisso. Porque se explicar com Deus às vezes parece tão fácil, né?
Ó Deus, não deu, eu até queria ser pastora, mas não rolou. Só que com pessoas o compromisso é de proteção, é de amor, é de continuidade. Eu sei que Deus pode escolher outra pessoa e pôr no meu lugar. Mas eu sei que para algumas pessoas nós temos um lugar insubstituível. Então, é por mim, é por Deus, mas é por ela. Uma outra razão para que você faça o que está sendo proposto é que todas as vezes que você ensina, você também aprende. Então a dinâmica é ensinando e aprendendo. O pouco que você sabe é muito para quem ainda não sabe. Eu estou me lembrando de um texto bíblico que eu amo. Seja fiel no pouco. No muito você será colocado. Criou o grupo no WhatsApp com as 5 pessoas. Se apresente a elas. Não, Helena, mas elas sabem quem eu sou. Não, se apresente dentro desta nova função que você pretende executar. Você vai dizer a essas pessoas, eu selecionei vocês porque eu quero ser uma plataforma do reino de Deus na vida de vocês. Eu selecionei vocês porque juntos nós vamos fazer parte de um movimento pela restauração da palavra. Eu selecionei vocês porque eu acredito em vocês. Feito o grupo, você enviará o link da nossa aula que já estará salva e na próxima aula eles estarão aqui junto com você, que é uma pessoa que acredita neles. Seu grupo vai ser um grupo bonitinho, tudo arrumadinho, coloca uma fotinha no seu grupo. Depois você faz um print do grupo, posta no Facebook, posta no Instagram, me marca lá porque eu quero repostar. E você que cumprir essa tarefa, postando a imagem do seu grupo, vai concorrer a um lindo brinde. Isso é apenas para incentivar você, porque eu sei que a grande obra de motivação dentro de você está sendo gerada agora pelo Espírito Santo. Então, gente, chegou a segunda tarefa. Meu coração está em chamas, porque eu sonhei, desejei muito essa tarefa. Muito! Uma coisa linda está para acontecer no Brasil, no mundo, e nós fazemos parte disso. Deixe eu falar, não posso deixar a emoção me controlar. Eu que tenho que controlar a emoção. Vocês sabem que nós estamos fazendo parte de um movimento pela restauração da palavra, pela centralidade da Bíblia. Os ataques que a Bíblia sofre, que o anúncio da pregação genuína da Bíblia sofre, são muito fortes. E nós precisamos ter atitudes fortes também. É por isso que eu quero convidar você que está comigo nessa aula, que está acessando agora, que vai participar dessa caminhada nesses 7 próximos dias, a cumprir comigo uma segunda tarefa. Respire fundo, porque o que vem aí será muito abençoador. Nesses 7 dias, você vai tirar a poeira da sua Bíblia de papel, vai colocar ela debaixo do braço, vai colocar ela na sua mão, só não vai escondê-la dentro de uma bolsa. E aonde você for, você vai carregar a sua Bíblia. Não saia da aula. Deus já te viu aí. Durante 7 dias nós vamos andar com a Bíblia na mão. É um movimento. Eu sei que a Bíblia tem que estar no coração, mas a imagem marca e aponta para a decisão tomada.
Durante 7 dias, nós vamos levar a Bíblia para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para o passeio, para o shopping, para o mercado, aonde você for, com a Bíblia na mão. E é claro que isso vai despertar a curiosidade de algumas pessoas. Ué, agora você anda com a Bíblia, o tempo todo com a Bíblia, por que você não larga a Bíblia? E você vai responder com clareza e com firmeza. Eu faço parte de um movimento pela palavra. Eu faço parte de um movimento pela valorização da palavra. Eu faço parte de um movimento pela valorização da palavra. Quem sabe, enquanto estivermos movidos nisso, Deus vai começar a mover outras pessoas para agirem exatamente como nós estamos agindo. Amém, igreja? Combinado, confirmado, selado no céu e na terra. Todo mundo com a Bíblia na mão por 7 dias e pode fazer foto, pode postar. Faça mesmo, exiba a sua Bíblia. Nós não temos que ter vergonha da Bíblia, nem medo de assumir a nossa missão para esses últimos dias. Então, gente, caminhando para o fim, quero agradecer por esse tempo tão especial que nós vivemos e dizer que eu espero vocês para a nossa próxima aula. Não perca, não esqueça do nosso propósito. Nós não vamos desistir. Agora olhe para mim e ouça o que eu vou lhe dizer. Eu gostaria que você se preparasse para a próxima aula. Teremos conteúdos muito especiais que estão sendo preparados, mas que agora mesmo você comentasse o que você achou da nossa aula, o que você aprendeu, o que aconteceu de importante. Chega lá na nossa publicação, escreva um pouco da sua experiência, porque eu tenho certeza que isso vai abençoar e edificar a vida de alguém. Os melhores comentários serão escolhidos e lidos na próxima aula. Então, na próxima aula, quem sabe você vai ouvir aqui o seu comentário sendo lido. Quando postar o seu comentário, não esqueça de colocar a hashtag Eu Não Desisto. Eu não desisto! Lembrando que se você ainda não se inscreveu para a nossa jornada bíblica, você deve fazer agora. Esse QR Code que está na tela vai lhe levar direto para as inscrições. E inscrito, você não perderá os nossos dias, horários. Vai ser só colocar o despertador e esperar para viver tudo que Deus tem reservado para esse tempo. Uma vez inscrito, você fará parte do nosso grupo no WhatsApp, onde você vai receber todas as informações e todo o conteúdo necessário para o seu melhor aproveitamento. No nosso grupo de WhatsApp vai passar um tutorial da nossa tarefa agora. Então é só correr para lá para você não perder nenhum detalhe de como participar da nossa tarefa. Afinal, você não é meio aluno, um pouco aluno, você é um grande aluno. Vamos orar juntos, agradecendo por esse tempo tão especial, pedindo a Deus toda a graça necessária para essas tarefas que levarão você a um novo nível. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Que sobre cada aluno esteja a tua bênção. Nós nos levantamos em nome de Jesus para cumprir o que o Senhor tem desejado para esse tempo. Eu oro crendo em o nome de Jesus. Amém. Um beijo, até a próxima aula.